Botafogo se intensifica no mercado brasileiro e contrata craque lateral do maior rival atual. O Botafogo abriu negociações pela contratação de Anderson Lopes, do Yokohama Marinos, do Japão, para substituir Tiquinho Soares, que acertou com o Santos para 2025. A informação é do jornalista Vene Casagrande nesta sexta-feira, 17/1. O centroavante já aceitou a proposta do Botafogo, mas o Glorioso ainda precisa convencer o clube japonês a liberá-lo. Anderson renovou recentemente seu contrato até junho de 2027. Números de Anderson Lopes, atacante canhoto de 31 anos de idade e 1,85 metros de altura. Anderson Lopes é desejo antigo do Botafogo e muito bem avaliado pelo setor de scout. Na última temporada, foram 36 gols e 8 assistências em 55 jogos disputados no Japão. Avançou a negociação do Botafogo com o Zenit pelo volante Wendel. Segundo o canal do TF e o jornalista Wellington Arruda, em live no canal Panorama Botafoguense, existe otimismo no Glorioso para que a contratação seja sacramentada. Ainda faltam alguns detalhes para a negociação ser concluída, mas o fato é que as tratativas evoluíram nas últimas horas. O sentimento é positivo no clube alvinegro para que o Wendel, antigo desejo, seja enfim jogador do Fogão. O Botafogo também conversa com o Zenit pela venda de Luiz Henrique, mas as negociações ocorrem em paralelo. Segundo o GE, o Glorioso já aceitou a oferta de 35 milhões de euros, quase 220 milhões de reais, pelo Rei da América. Ainda de acordo com Wellington Arruda, a contratação de Wendel não implicaria na tentativa do Botafogo em trazer Marlon Gomes, volante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Botafogo mostra interesse em contratar Joaquim Piquerez. Análise e perspectivas para 2025. Em 2025, o Botafogo está se preparando para dar mais um passo importante em sua reconstrução e busca por reforços de peso para o elenco. Dentro dessa estratégia, o clube está observando atentamente o mercado e analisando diversas opções, com destaque para o lateral esquerdo uruguaio Joaquim Piquerez, atualmente no Palmeiras. O interesse do alvinegro no jogador ganhou força nos últimos meses, e o nome de Piquerez circula como um dos principais alvos da diretoria carioca, que busca opções para reforçar o setor defensivo e também a dinâmica ofensiva pela lateral. Contexto da situação, o Botafogo e as necessidades para 2025. Desde que o Botafogo passou a contar com a gestão do grupo americano, o clube tem demonstrado um compromisso claro em reforçar o elenco de maneira consistente e estratégica, visando a disputa de títulos no Brasil. Também, uma melhor participação nas competições internacionais. Embora tenha investido pesado em várias posições, o clube ainda busca um lateral esquerdo que ofereça não apenas segurança defensiva, mas também a capacidade de ser uma opção ofensiva, característica que tem se mostrado fundamental no modelo de jogo que o técnico Luiz Castro tem implementado. Em 2025, a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro e nas competições continentais exige ainda mais reforços em setores estratégicos do campo, e a lateral esquerda se apresenta como uma das posições mais críticas. O atual titular, Hugo, apesar de ser um bom jogador, não tem se mostrado totalmente consistente, e a diretoria do Botafogo vê em Piquerez uma solução que pode agregar não apenas qualidades defensivas, mas também um aporte ofensivo importante. Quem é Joaquim Piquerez? Joaquim Piquerez, natural de Montevidéu, Uruguai, tem se destacado nos últimos anos como um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Contratado pelo Palmeiras em 2021, o uruguaio chegou ao clube paulista com a missão de preencher uma vaga importante na equipe, após a saída de veteranos como Vitor Luiz e a necessidade de contar com um jogador mais dinâmico para o lado esquerdo da defesa. Piquerez se adaptou rapidamente ao estilo de jogo do Palmeiras, com seu bom posicionamento defensivo, solidez nas coberturas e a capacidade de chegar ao ataque com intensidade. Durante sua passagem pelo Palmeiras, Piquerez conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores de 2022 e o Campeonato Paulista de 2022 e 2023, destacando-se em várias fases decisivas. Sua intensidade e poder de marcação, aliados a uma boa leitura de jogo, fazem dele uma peça fundamental no esquema tático de Abel Ferreira. Além disso, sua presença ofensiva tem sido um trunfo, com a capacidade de fazer cruzamentos precisos, além de se infiltrar na área adversária e colaborar no sistema ofensivo. O estilo de jogo de Piquerez tem sido muito elogiado por sua combatividade e por sua habilidade em dar profundidade ao lado esquerdo, o que o torna um jogador útil não apenas na fase defensiva, mas também na construção de jogadas ofensivas. Seu dinamismo, aliado à sua experiência em jogos de alto nível, o tornaria um reforço de peso para qualquer equipe do futebol brasileiro. Motivos do interesse do Botafogo. O Botafogo busca no mercado jogadores que possam agregar qualidade imediata ao elenco, e ao mesmo tempo,
trazer uma experiência que eleve o nível do time nas competições nacionais e internacionais. Piquerez, com suas qualidades, se encaixaria perfeitamente nesse perfil. A lateral esquerda tem sido um setor de preocupação para o clube, e um reforço de alto nível como o uruguaio seria uma solução para a temporada de 2025. Um dos principais atrativos de Piquerez para o Botafogo é sua capacidade de manter a regularidade, um aspecto muito valorizado em um clube que precisa de jogadores confiáveis em todos os momentos. Além disso, sua experiência internacional com a camisa do Palmeiras, especialmente em competições como a Libertadores, daria ao elenco alvinegro uma confiança extra em competições de nível elevado, como a própria Copa Libertadores, que o Botafogo já começa a planejar para a próxima temporada. Outro ponto importante é que o Botafogo tem demonstrado um poder de negociação crescente no mercado, e a negociação por Piquerez poderia ser facilitada por sua possível insatisfação com a falta de espaço imediato no Palmeiras. Caso o clube paulista considere negociar o jogador, o Botafogo pode ser um destino interessante para o lateral esquerdo, oferecendo a ele a chance de ser titular absoluto e viver uma nova experiência em um clube em ascensão. Potenciais desafios e considerações. Apesar do grande interesse no jogador, a negociação pode não ser simples. O Palmeiras, tradicionalmente, não costuma liberar seus jogadores facilmente, especialmente aqueles que têm se mostrado eficientes em campo. Piquerez é um dos pilares da equipe de Abel Ferreira, e sua saída representaria uma lacuna importante no elenco palmeirense, que precisaria de um substituto à altura. Além disso, a concorrência por jogadores de qualidade como Piquerez é sempre acirrada. O Botafogo terá de competir com outros grandes clubes do Brasil que também podem se interessar pelo lateral esquerdo, o que pode tornar a negociação mais difícil, especialmente se o Palmeiras não demonstrar interesse em liberá-lo facilmente. Além disso, o clube carioca precisará oferecer condições financeiras atrativas para convencer o jogador a trocar de time, considerando seu status e a possibilidade de propostas de clubes de fora do Brasil. O fato de Piquerez ter contrato com o Palmeiras até o final de 2025 e ser uma peça-chave no elenco também dificulta uma negociação rápida. Contudo, o Botafogo tem mostrado ambição no mercado de transferências e tem a capacidade de fazer ofertas que sejam vantajosas para todas as partes envolvidas. O que Piquerez pode agregar ao Botafogo? Se a contratação se concretizar, o Joaquim Piquerez pode se tornar um dos pilares da equipe botafoguense. Com sua experiência em competições de alto nível, o lateral uruguaio não só reforçaria a defesa, mas também poderia contribuir na criação de jogadas e na construção ofensiva pelo lado esquerdo. Seu dinamismo, combinado com sua capacidade de liderança, faria dele uma peça fundamental no esquema de Luiz Castro, que preza por um time equilibrado, mas também bastante ofensivo. Além disso, Piquerez traz consigo o conhecimento de como lidar com a pressão de jogos decisivos, uma característica importante para times que almejam títulos em diversas competições. Sua energia e presença em campo seriam um grande diferencial para o Botafogo, especialmente em partidas mais difíceis, nas quais a experiência e a qualidade individual fazem toda a diferença. Conclusão: o futuro de Joaquim Piquerez. O interesse do Botafogo em contratar Joaquim Piquerez é mais um exemplo do plano ambicioso do clube para 2025, quando a meta é se consolidar como uma força crescente no futebol brasileiro e internacional. O lateral esquerdo uruguaio se encaixa perfeitamente nas necessidades do time, com sua experiência, qualidade técnica e capacidade de agregar tanto defensivamente quanto ofensivamente. Embora a negociação ainda dependa de diversos fatores, como a postura do Palmeiras e o interesse de outros clubes, o Botafogo parece determinado a contar com o jogador, e uma possível transferência pode ser um grande movimento para o futuro imediato do clube.